No dia seguinte, vários alunos vieram à classe A para ver o Bakugou, mas o Bakugou manda todo mundo ir embora. Um dos alunos da classe B vai até o Bakugou e fala que ele não é grande coisa como ele pensava. Aí chegou outra pessoa da classe B e manda a classe A não subestimar ele. O Bakugou fala que não se importa contanto que ele esteja no topo e então sai da sala. Alguns alunos se inspiram com o que o Bakugou disse, e então todos começam a treinar. O Midoriya vai até a praia para treinar o Zawarudo e fica algumas horas lá. Nesse meio tempo o Midoriya consegue evoluir muito a força do Zawarudo. E o Midoriya se pergunta como ele evoluiu tão rápido dessa vez. Ele pensa, será que foi graças ao novo poder que o Alforone me deu? Ou isso é graças a eu ter me acostumado com o Zawarudo? Não sei, mas tempo aumentou também. Acho que consigo parar o tempo por um segundo a mais. O Tsuna volta para casa até que o dia do festival chega. O Tsuna já estava saindo para o festival. Quando se lembra que o Midoriya ainda estava dormindo, o Tsuna acorda e fala que já era o dia do festival. O Midoriya vai se arrumar rapidamente. Aí se passam alguns minutos. Lá no festival muitos heróis profissionais se reuniram para ver os alunos. Algumas horas se passam e todos os alunos se juntam no meio do estádio. Uma professora chama o Bakugou para falar no microfone. O Bakugou vai até lá e fala, eu juro que serei o primeiro. Todo mundo ali começa a reclamar e falar que os caras da classe A eram muito arrogantes. O Bakugou fala, se querem falar o contrário lute comigo, irei acabar com qualquer um. A professora manda todo mundo se acalmar e fala que a primeira prova do festival era uma corrida com obstáculos. Nesse momento uma porta se abre e todo mundo se prepara para correr. O Midoriya pensa, não posso usar o Zawarudo, com certeza vão me notar. O Todoroki usa o gelo e prende o sapato de todo, mas eles se libertam depois. Alguns metros de corrida e o primeiro obstáculo aparece. Era um robô gigante. O Todoroki congela o robô e o Bakugou passa por cima. O Midoriya tem uma ideia. Ele decide pegar uma parte do robô e usar como arma e escudo, mas também ele decide levar para usar no próximo obstáculo, mas graças a isso ele perdeu uma boa posição. Alguns minutos se passam. Eles chegaram no próximo obstáculo, que era um caminho repleto de minas, só que elas eram menos potentes que uma de verdade. Todos ficam meio inseguros de passar rápido, então decidem ir com calma, mas o Todoroki e o Bakugou vão correndo. O Midoriya tem a ideia de usar as minas para criar uma grande explosão e então o saltar. Isso demora um tempo, então o Bakugou e o Todoroki estavam prestes a sair do lugar, quando eles se distraem com a grande explosão e o Midoriya sai voando. E quando estava para cair, usa o Bakugou o Todoroki como apoio e cria outra explosão, mandando ele para frente. E então o Midoriya chega em primeiro lugar. Passa alguns minutos e a professora anuncia a próxima fase do festival, mas ela diz que o aluno que ficou com o primeiro lugar vai valer muitos mais pontos que o comum, assim fazendo a pessoa que pegar ele ficar em primeiro, não importando a posição. O Midoriya pensa, agora complicou, acho difícil alguém querer fazer grupo comigo depois de saber disso. A Uraraka fala que quer ajudar o Midoriya agradece, mas uma garota aparece e fala que quer entrar. Ela se apresenta e fala que é meia Tsumi do curso de apoio. O Midoriya deixa ela entrar, e então Midoriya vê que ninguém chamou o Tokoyami e o convida para o grupo. O Tokoyami aceita, e então a Tsumi dá uma mochila a jato para ele. O Midoriya agradece e fala que vai ser útil. O jogo começa e as outras equipes vão para cima do Midoriya. Um aluno da classe B usa sua individualidade e tenta prender o Midoriya no chão, mas ele usa a mochila e sai voando para o outro lado. O Midoriya pensa, acho que vou usar o Zawarudo somente para pegar minha bandana caso alguém pegue. O Tokoyami pergunta o que o Midoriya vai fazer e o Midoriya responde que vai fugir o máximo que puder, mas se necessário vai ter que atacar. Um grupo tenta pegar a bandana do Midoriya, mas ele usa o Zawarudo e para o tempo, assim pegando a bandana de volta e também a bandana do outro grupo. O Midoriya grita, inútil, 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 inútil. É inútil tentar algo contra mim. Todos vão para cima do Midoriya, mas ele usa a mochila e voa por um tempo. Alguns tentam acertar ele, mas o Midoriya desvia rapidamente. O Bakugou tenta ir para cima do Midoriya, mas o Tokoyami usa a individualidade, criando uma barreira, assim impedindo o Bakugou. Alguns heróis se impressionam com as habilidades da turma A, mas um cara da turma B pega a bandana do Bakugou e fala, a turma A é muito simplista, para mim é melhor ficar pegando os distraídos
com o primeiro lugar. Afinal, às vezes quem quer muito acaba não tendo nada. Por falar nisso, Bakugou, como é ser atacado por um vilão todo ano? Isso deixa o Bakugou com muita raiva e então o Bakugou fala, antes de ir atrás do Deku: vamos matar esses caras. O Midoriya pensa que isso era ótimo, pois agora o Bakugou tinha se distraindo com outra pessoa. Mas agora o grupo do Todoroki estava atrás do Midoriya. O Midoriya pensa: acho que desse grupo vai ser difícil fugir, mas mesmo assim eles não vão poder fazer nada contra mim e meu grupo. O grupo do Todoroki vai para cima e o Midoriya aproveita e voa, mas a mochila já tinha perdido muita força e então rapidamente eles voltam ao chão e o Todoroki cerca o grupo do Midoriya com gelo e então o Midoriya fala: parece que não tem mais para onde eu fugir. O Bakugou consegue recuperar todos os pontos que ele tinha perdido e então vai atrás do Midoriya. A equipe do Todoroki ia pegar a bandana do Midoriya, mas o Midoriya para o tempo e rouba uma bandana do Todoroki e fala: você é mesmo irritante, Todoroki, mas já era para você. O Midoriya muda a posição do braço do Todoroki e quando o tempo volta a correr, o Todoroki não entende o que aconteceu e vê que tinha perdido uma bandana. Ele fica assustado e se perguntando o que aconteceu. O Bakugou aparece no meio e quando ele ia atacar o Midoriya, a partida acaba. O Bakugou fica com muita raiva e grita: que droga! A professora dá um tempo até a última prova e então o Todoroki chama o Midoriya para conversar. O Midoriya aceita e vai com ele. Chegando lá, o Todoroki pergunta o que ele fez. O Midoriya fala que não sabe do que ele está falando. Aí o Todoroki fala para o Midoriya não se fazer de desentendido, pois o Todoroki percebeu o que aconteceu e fala: Midoriya, eu senti como se meu braço tivesse sido mudado de posição, além de que é estranho você não ter mostrado sua individualidade até agora. O Midoriya fala para o Todoroki que tem coisas que as pessoas não deviam se meter, pois acabam se dando mal, e então o Midoriya vai embora e o Todoroki fica assustado com o Midoriya. A professora anuncia que a última fase do torneio vai ser um combate de 1 versus 1. As garotas da turma ficam como torcida por um tempo. O aluno que vai lutar com o Midoriya tenta falar com ele, mas o Oreijo impede e fala o motivo disso. O resto dos outros veem com quem vão lutar. O Midoriya fala com o Tsuna e pergunta com que ele vai lutar. O Tsuna diz que com uma garota da sala dele. A luta do Midoriya é a primeira. Os dois sobem no ringue e a luta começa. O cara tenta de novo falar com o Midoriya, mas o Midoriya ignora e pensa: já sei como funciona sua individualidade, o Oreijo me avisou sobre isso. O cara provoca o Midoriya, mas o Midoriya pensa: eu consigo ativar o Zawarudo pelo pensamento. O que acontece se eu deixar ele usar a individualidade? O Midoriya fala com ele e então o Kra manda o Midoriya sair do ringue. O Midoriya percebe que seu corpo não obedece mais. O Midoriya usa o Zawarudo e para o tempo. O Midoriya vai até o cara e fala: sua individualidade é bem poderosa, mas a minha habilidade é muito mais. E então o Midoriya usa o Zawarudo para dar um empurrão no cara. E quando o tempo volta a correr, o cara sai voando para fora do ringue. Ninguém entende o que aconteceu. Marcam como vitória do Midoriya. No caminho, o Todoroki encontra o pai dele e isso deixa o Todoroki com mais raiva ainda. Aí a próxima batalha era do Todoroki versus o Zero, mas o Todoroki usa uma enorme quantidade de gelo para imobilizar o Zero, assim acabando com a luta em instantes. A partir daqui as outras lutas acontecem normalmente até chegar a vez do Midoriya versus o Todoroki. O Midoriya sobe no ringue e fala: Todoroki, bom você se esforçar, pois depois daquela conversa eu fiquei meio nervoso. O Todoroki tenta jogar uns pedaços de gelo, mas o Midoriya usa o Zawarudo para rebater os gelos. O Todoroki tenta de novo, mas o Midoriya fala: ei Todoroki, você já percebeu que fazer isso é inútil, então é bom você usar tudo que tem ou vai perder. O Todoroki tenta fazer a mesma coisa que fez com o Zero, mas o Midoriya corre em direção a ele. Isso distraiu o Todoroki, assim fazendo o Midoriya acertar um soco com o Zawarudo no Todoroki, fazendo ele voar para trás, mas ele usa o gelo para fazer ele parar. O Todoroki pensa: não tenho escolha, vou ter que combinar meus dois lados, mas quando
faço isso me dá um cansaço extremo, vou ir com tudo. Todoroki usa um ataque extremamente grande, mas antes do Midoriya ser atingido ele para o tempo e vai para trás do Todoroki, e então fala o tempo volta a correr. O Todoroki fala, eu venci, mas o Midoriya interrompe dizendo acho que não. O Todoroki tenta olhar para trás, mas o Midoriya o nocauteia. Assim a vitória indo para o Midoriya, e o próximo a lutar seria o Tsuna. Ele iria com o Bakugou. O Bakugou pergunta se o Tsuna era amigo do Midoriya. O Tsuna fala que sim. O Bakugou fala que isso era um motivo a mais para acabar com o Tsuna. O Tsuna fala, tente se conseguir. O Bakugou vai para cima e o Tsuna encosta nele e ativa a individualidade dele de deixar o oponente extremamente lento. O Tsuna vai empurrando o Bakugou para fora do ringue, mas o Bakugou usa uma explosão que acerta o Tsuna, que joga ele longe, mas a explosão faz um impulso no Bakugou jogando para fora do ringue. O Tsuna se levanta e ri dizendo que o Bakugou tinha se jogado para fora da área. Assim a vitória ficou com o Tsuna. A partir daí fica tudo normal até a luta final. O Midoriya vê que o adversário dele era o Tsuna. O Midoriya pede para o Tsuna derrotá-lo, pois ele não queria ficar em primeiro. O Tsuna pergunta o porquê. O Midoriya fala que não quer chamar muita atenção por enquanto. Os dois sobem no ringue e se enfrentam. O Midoriya ataca o Tsuna sem usar o Ardo e deixa o Tsuna tocar nele. Assim o Tsuna carrega o Midoriya para fora do ringue. O Midoriya agradece. O Tsuna fala que ainda não faz sentido isso de querer ficar em segundo lugar. Midoriya fala, um dia você vai entender. E então o festival acaba com o Tsuna em primeiro lugar, o Midoriya com segundo, e o Todoroki e o Bakugou empatados em terceiro pela mesma quantidade de ponto. O diretor fala que vai ter uma excursão para a turma A. O Midoriya fala, era por isso que eu esperava, finalmente estou próximo de completar o meu plano.